Uma boa noite a todos e todas. É com muito prazer que nós vamos dar início a mais uma edição dos Diálogos pela Democracia, um espaço de debates livre, independente, mantido pelo Washington Brasil Office, um escritório que funciona na cidade de Washington, nos Estados Unidos, com o objetivo de servir como um think tank, um espaço de pensamento sobre a realidade brasileira e também um lugar de apoio ao trabalho internacional dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil, das organizações de direitos humanos brasileiras dentro dos Estados Unidos. No debate de hoje, nós vamos ter uma discussão muito cara para todos nós, que tem a ver com a integridade do nosso sistema eleitoral. Temos convidados especiais que serão, no seu momento, devidamente apresentados, e nós vamos contar com a moderação da Silvana Oliveira. Silvana é jornalista, atualmente ela é gestora de jornalismo da Rádio Sociedade da Bahia, antes foi diretora da Band News FM, apresentadora da TV Band na Bahia, foi âncora e repórter da Rádio Metrópole FM e gerente de jornalismo da TV da Bahia. Muito obrigado, Silvana, por aceitar mediar esse debate. De fato, nós escolhemos esse tema porque, como vimos recentemente, o próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral no Brasil disse que a democracia no Brasil está ameaçada e a justiça eleitoral está sob ataque. Essas declarações da máxima autoridade da justiça eleitoral do país foi em resposta a alguns ataques que o presidente da República fez à democracia quando levanta suspeitas consideradas infundadas sobre o sistema das urnas eletrônicas, critica ministros da Corte Suprema e, nesses últimos dias, o seu governo enaltecendo o golpe militar e a ditadura militar instaurada em 1964, uma ditadura que prendeu, torturou, fez desaparecer, matou adversários políticos, né? Então, nesse contexto que nós vivemos dentro do país, pareceu relevante que nós pudéssemos dedicar esse tema para esse debate que nós vamos realizar hoje. Nós temos um grande desafio como sociedade civil organizada em defender a integridade das nossas instituições, especialmente do nosso sistema eleitoral. Eu passo já... Bom, esse debate está sendo traduzido para o português e o inglês. As pessoas que tiverem interesse, basta clicar no globo aí abaixo para escutar o debate na interpretação do inglês ou do português. Automaticamente eu passo a palavra à Silvana, agradecendo mais uma vez a ela e também a Camarada Produções e todos os nossos intérpretes que ajudaram na realização desse evento. Muito obrigado, Silvana, está contigo. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, professor James Green. Obrigada, Isa, por esse convite para participar dessa discussão tão importante, em especial nesse momento delicado do país. Uma ótima noite a todos e todas que estão conosco. E o foco do Diálogos pela Democracia, como disse o Paulo, é a integridade do processo eleitoral aqui no Brasil. Hoje nós teríamos 4 convidados, vamos ter 3. Cada um deles terá cerca de 10 minutos aí de fala inicial e depois a gente começa o debate em si. Faz parte dessa mesa a advogada e defensora dos direitos humanos, Denise Dourado Doura. Atualmente, Denise é diretora executiva do Artigo 19, uma organização internacional que defende a liberdade de expressão e de informação. Anteriormente, Doura coordenou o Programa de Direitos Humanos da Fundação FOR por mais de uma década. Boa noite, Denise. Boa noite, Silvana. Muito obrigada pelo convite. Nossa segunda... Pois não? Não, é isso. Nossa segunda debatedora é a jornalista de formação e mestre em Ciências Políticas e Estudos Latino-Americanos pela Universidade de Sorbonne, Flávia Pellegrino. Flávia foi coordenadora de Advocacy e Relações Institucionais da Agenda Pública, onde teve a oportunidade de coordenar a Secretaria Executiva da Coalizão Estratégia ODS. Atualmente é coordenadora executiva no Pacto pela Democracia. Boa noite, Flávia. Boa noite, Silvana. Boa noite a todos e todas. Obrigada demais pelo convite. Super prazer estar aqui com vocês.
O prazer é nosso em te receber. Também está conosco o advogado e diretor da Fundação Perseu Abramo, Alberto Cantalice. Alberto representa aqui o Observatório da Democracia, que reúne mais de 10 fundações partidárias em defesa da democracia aqui no Brasil. Atualmente, ele é vice-presidente e adjunto da Secretaria Nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores. Boa noite, Alberto. Boa noite, Silvana. Também boa noite a todas e todos, e agradecer também por esse convite para esse debate importante, porque, de fato, o nosso sistema democrático corre riscos. Pois é, estaria conosco também a professora aposentada de Ciência Política da USP, Maria Hermínia Tavares, ela que foi presidente da Associação Brasileira de Ciência Política entre os anos de 2004 e 2008, e da Associação de Estudos Latino-Americanos de 2010 a 2012. Ela é um dos membros fundadores da Comissão Arns, mas infelizmente teve um probleminha de saúde e não poderá estar conosco. Vamos começar, então? A ordem agora é com Denise Dourado. Denise, você tem 10 minutos para fazer a sua fala inicial. Obrigada, Silvana. Boa noite a todas e a todos. É um prazer realmente estar aqui pelo convite. Eu havia preparado a minha fala em inglês, então acho que vou fazê-la assim, se ficar tudo bem para vocês. It's a great pleasure to be here, and the question that was posed to me, to us, is how about our elections this year in Brazil, how we see the process, how we think about the integrity of the process. And this is a very key question for democracy in Brazil. I would say that it's a $1 million question if we can map what's going on and have a perspective about what we can do in this scenario. And I would like to highlight specifically 4 points for us to understand a little bit the history of the electoral system in Brazil and where we are at this moment. Brazil has a very heavy and healthy system of electronic vote. Since the 80s, in the last 4 years, this system has been improving. Election by election, Brazilian people are voting in receiving the results 2-3 hours after. The systems, although we have centralized intelligence, the system is decentralized by the 27 Brazilian states with a high level of security. And we could say that it has integrity, it has transparency, and in the last 4 years, the elections, the result of the elections were never questioned. People feel confident to go and vote. People are able to vote on voluntary basis from 16 to 18, but after 18 years old, vote is compulsory citizen right, let's put this way. So we have to vote. And if we don't go to vote, we have to justify to the electoral system. And this has been working well. In the 35 years of democracy, of this new wave of democracy, we have been electing people, presidents, governors, parliamentarians at the local, state, and federal level, and the results were never questioned. So we have a strong legislation around elections. Every other electoral turn, it is reviewed. This legislation is reviewed. By now, we have public funds for parties, and we could say that it's a system with strong participation from the state, with legislative measures that were discussed with society. And there is a component very interesting, which is the participation of the judicial system as well. So the state level electoral courts and the federal electoral court comprises managed by the justice system officers, either judges, but also public servants.
So we have some level of independence from the legislative and the executive, and we have a whole technological system that provides a high level of security during the elections. This was working well until 2018. So 2018, 4 years ago, was a turning point in the electoral history of Brazil, at least the recent history, mainly for two reasons. One, for the first time, as we know, in every place of the world, when there are elections, there are dissidents, there are controversies, there are discussions, and sometimes lies, and you have more or less control about it, but it's part of the public space and the debate. But what happened in 2018 in Brazil, and not only in Brazil, as we can see now, is an organized network of fake news, very heavily funded by local and global source of funds. So it's a global movement to interfere in elections by mobilizing an organized technological network of producers of fake news. And this has been influencing elections and decisions in several places. There are these studies and evidence about the Brexit process, the US elections, but in Brazil, this was super clear, very clear that the level of fake news and manipulation of opinion and manipulation of data that was arriving, particularly through WhatsApp groups in every cell phone in Brazil was without precedent before. It was really a surprise for several of political actors involved in the election. It was the first time that this attack against the truth was organized in such level. And Brazil is the second market in the world using messaging apps and technologies of messaging, either WhatsApp and now Telegram and Twitter and other ways of communicating. We can say that most of the population depends on these communications, including to work or to communicate in any way. So it's very popular and people trust in the message that they receive through these means. And in 2018, this was massively used to widespread fake news against particularly the Workers' Party candidate, Fernando Haddad, who went to the second term with Bolsonaro. We can say some things that happened, but it was so unbelievable, the kind of news, like the way that they manipulated the idea of, for example, there were some booklets from the Ministry of Education about violence against women, discussions in school environment. So this was manipulated into, so they are defending pedophilia, they are using sexuality to contaminate our children. And so the morality around fake news was really high, also with other things. So this was a turning point because it really, there are evidence that it has changed the results somehow, because many people were just kidnapped by this environment. During the debate, we can talk more about that, but all of us had a family member that at a certain moment in the election just was totally contaminated by receiving 50 messages a day saying horrible things, lies, and people were really not able to understand what was going on. And the second one was in 2018, right after the election, the current president that was elected in this environment, and that was part of this organized fake news infrastructure, he and his supporters started
producing and disseminating a kind of attacks against the electoral system, with defamation, with raising questions about the credibility of the system, the integrity of the system, the transparency of the electoral system. Although he was elected by this system, he started raising these questions about, is it true that this is good? Should we come back and start voting in paper again? How do you know that your vote is really, the results really represent what you voted? So it started a campaign against the electoral system. And in 2020, they presented a proposal to abolish the electronic vote in Brazil. It seems crazy that after 40 years of a very well-organized technological system, someone would like to go back 50 years ago and start doing everything on paper again, when it was proved that this was much more easy to be corrupted. But it happened. So there was a strong movement within the Congress from several parliamentarians supporting this idea that we should eliminate electronic vote and change the system in a very heavy way. So, which is interesting. At certain point, civil society, the judicial system, the electoral courts, the Supreme Court, researchers, lawyers, everybody, and a part of the politicians that said, well, but this is incredible that it can be happened, but it was happened. The discussion was very heavy, but in the end, the Congress didn't accept the proposal of changing legislation. So the legislation was not changed. And we can, looking back, we can see that this was maybe part of the campaign to reduce the reputation, to decrease the reputation of the electoral system. Because they can always say, well, we tried to change the system, but we lost, but this is a way of saying that the system is not so credible. So part of the campaign was like trying to change everything, even if it was not possible, because it would not, in technical terms, it would be impossible to do the election this year if the system was changed 2 years ago. So it was really not possible. So what happened then, since then, and the last year during the COVID, and with the huge economic crisis in Brazil, a political crisis, attacks against journalists, was a heavy, constant attack against the credibility of the electoral system. And then I went saying that what we see now is that even if the attempt to change the legislation didn't work, they kept attacking the system and continue saying that, well, we don't know if it's credible or not, the same kind of campaign, fake news. But there is something new that happened 2 weeks ago, and then I went, which was a case in the electoral court, the Federal Electoral Court, about censorship against artists. 2 weeks ago, there was the Lollapalooza, a famous music festival that happens in other parts of the world. There were thousands of people, and one of the artists took a flag with the name of Lula and said something. But this is totally normal, how artists manifest their opinion when they sing, when they dance, when they are on the stage. That's how they manifest. This is a manifestation, freedom of expression. But immediately the current president's party started a case in the electoral system asking the court to say that that manifestation was campaign, and this was not possible according to the electoral legislation, and that the festival itself should be
should pay a penalty for each artist that would say something in the next 2 days. It's clear a censorship from the court. And the case was so crazy that the address of the festival was wrong. The legal registration, the number of the legal registration of the festival was wrong as well. And the case was, in the end, just not possible to be continued. But the whole episode was something that create a confusion about the role of the electoral court, create a confusion if we can trust or not in the capacity of the judges at the electoral court. So somehow their attempt to censor or to use the electoral court is also a way to reduce their credibility. The result in the end is that they were able to raise a question mark about the courts that will judge the elections. So, but at the end of the day, when the results from the electronic vote come, the electoral court has to announce who win and who lost. And if Bolsonaro's supporters, they keep doing this from now on, in the next 6 months, we will come to the elections in October the 3rd or October the 3rd, when is the second term, with a court that is more or less so attacked that at least part of the population can think that it's not trustful. That's the best scenario. The worst scenario is if the current president sees that he will not win, and they can call for a state of emergency, they can postpone the elections, they can campaign for civil reaction, armored civil reaction from the military police at state level. They can raise like civil movements, armored civil movements, create confusion at state level. We in the middle of election process where governors at state level will be changing. So who is the authority to keep the order of the military police at state level? So it can be a mess. That's the worst scenario. So to have an electoral system that is being attacked and has some level of credibility being attacked is the best scenario we have. So we keep defending the court, we keep defending the legislation, we keep defending the system, and we we participate in the campaign according to the rule of law. If this works more or less, we will have elections, we will have results, and we will see who will win and lost. But there is this other possibility, which is not it's not a good horizon. So we see that we can see trouble. And I think this is the conversation that we can have today, how we all see the situation and how civil society and the defenders of the democratic rule of law can act in the next 6 months to protect the democracy, to protect elections, not only for Brazil, but as a global movement, as part of a tendency to influence elections from external sources and with fake news and with violence, as it happened in the US. We, at this moment, we have to protect our democracy, no matter where we are and which nationality we have. Mm-hmm. So that's the situation now. Silvana, thank you very much. Obrigada, Denise, por esse panorama tão assustador, mas tão real, né, da situação que nós vivemos hoje aqui no Brasil. Por favor, Flávia Pellegrino, faça a sua fala inicial. Obrigada, Silvana. Bom, queria começar agradecendo, né, ao Washington Brasil Office pelo convite, né, de integrar essa conversa tão relevante e com a oportunidade justamente de levar, né, esse debate ao público nos Estados Unidos, né, em outros lugares, já que a gente está online, né, e nos Estados Unidos justamente porque que recentemente, né, em 2020, passou por um contexto eleitoral também, né, com similaridades ao que a gente está vivendo aqui no Brasil esse ano, e certamente a gente tem aprendizados importantes a compartilhar.
Mas acho que justamente como a Silvana falou, acho que vou dar um passinho aqui, vou falar um pouco também de contexto, né? Até porque eu aqui estou na coordenação executiva do Pacto pela Democracia e acho que a existência do pacto é um sintoma de um contexto muito adverso que a gente tem vivido há alguns anos já no Brasil. E aí, bom, já explicando para vocês, né, o Pacto pela Democracia é uma coalizão, né, de organizações da sociedade civil brasileira, hoje composta por cerca de 200 organizações, que se articula e vem trabalhando juntas há mais de 4 anos, né, desde 2018, na verdade, do início de 2018, para defender e aprimorar a democracia no Brasil. É uma rede, né, muito plural, diversa, né, e diversa em suas agendas de atuação, de visões políticas, identidades políticas, e que, a despeito justamente, né, das suas divergências de visão, decidiram se reunir nesse espaço, né, que é o Pacto, para defender os pilares de uma sociedade democrática, né? E o Pacto foi criado mesmo antes, né, da chegada do Bolsonaro ao poder, né, mesmo antes das eleições do Bolsonaro, porque, né, já há anos antes e, sobretudo, desde 2016, a gente já identificava, né, grandes fissuras, seja no tecido social, e também nas instituições, né, de ameaças às instituições, né, o mesmo desapreço da população pela democracia, num cenário, né, de altíssima polarização, e que vem impedindo, né, a gente, né, o Brasil, a sociedade brasileira de caminhar nessa construção democrática. Então, o pacto ele se forma ali com o grande objetivo de reunir e articular o campo democrático brasileiro para que a gente possa, né, da perspectiva da sociedade civil, para que a gente possa resgatar a construção democrática no país, né? E justamente criado em 2018, né, no início de 2018, que era justamente um ano eleitoral, e lá atrás, né, naquela época, a gente começou a trabalhar para estimular que o processo de 2018, que já prometia ser difícil, para que ele fosse mais participativo, mais transparente, mais democrático, que ele fosse mais baseado em diálogos virtuosos, em respeito, tolerância, né, que a gente já não via nos processos eleitorais há algum tempo, e com a esperança justamente que fosse possível começar a revigorar essa construção democrática. Porém, justamente, né, o processo foi extremamente violento, né, marcado, né, por intolerância, por falta de diálogo, e, por fim, a gente acabou elegendo a antítese da democracia, né, no Brasil, o candidato aberta e historicamente antidemocrático. Então, por conta disso, desde 2019, né, o Pacto vem se constituindo como um espaço de encontro, né, e de fortalecimento da sociedade civil brasileira, e a gente passou justamente a monitorar as ameaças e os ataques à democracia, né, e a coordenar ações conjuntas dentro da sociedade civil para tentar conter o avanço, né, dessas medidas antidemocráticas, né, vindas do executivo, mas também vindas, né, do legislativo e de qualquer outro espaço institucional que seguisse essa linha, né, e trouxesse medidas antidemocráticas. Então, né, acho que um pouco o resumo é que a gente vive há mais de 4 anos, né, pelo menos, um processo de explícita e progressiva recessão democrática, né, no Brasil. A gente está aqui diante de um fenômeno, né, em que instituições, práticas e valores fundamentais da democracia estão sendo realmente, né, gradualmente depreciados, capturados, fragilizados e corroídos pela ação de um líder com tendência autoritária, né, por dentro do próprio sistema democrático. Então, desde 19, né, a gente tem visto, né, a gente tem assistido aqui no Brasil ataques às instituições, a direitos, a liberdades fundamentais, e isso tem se agravado, tem se avolumado, e a gente está vivendo um processo de fechamento do espaço cívico, né, que tem provocado restrições drásticas, né, nos espaços institucionais de participação social, por exemplo, nos mecanismos de transparência, de acesso à informação. Liberdades têm sido cerceadas, né, num ambiente que está muito marcado também por tentativas de vigilância, de intimidação, de perseguição até a críticos, né, a vozes críticas ao governo. E, bom, e chegando aqui no nosso tema central de hoje, né, é justamente nesse contexto conturbado que a gente chega nas eleições de 2022, né? O processo desse ano, né, o processo de 22, já se inicia sob graves ameaças, né, envolto em campanhas de descrédito do sistema eleitoral, sob a ameaça de não aceitação do resultado, né, das urnas, sob o risco da gente, né, vir a assistir no Brasil a tentativas de interferência no processo eleitoral
de levantes violentos, né, ataques antidemocráticos, a semelhança até justamente do que aconteceu nos Estados Unidos em 2020, né, e sobretudo a ocasião da invasão do Capitólio em janeiro de 2021. E aí acho que é importante, né, enfim, né, até para o público nos Estados Unidos, assim, aqui no Brasil a nossa leitura, né, é de que é evidente de que o Bolsonaro está seguindo a cartilha do Trump, né, para tumultuar o processo eleitoral, fazer acusações de fraude, semear, né, a desconfiança, né, tentativa de causar uma instabilidade suficiente para promover o questionamento das eleições, caso o resultado seja, de fato, desfavorável a ele, né, como as pesquisas indicam e como, enfim, é possível de acontecer em qualquer eleição livre, né, qualquer candidato pode efetivamente vencer e ele se recusa a, né, enfim, vem ameaçando não respeitar esse resultado. Então, o Brasil vive, acho que em 2022, um dos maiores desafios da sua história política e o momento mais determinante para o futuro da nossa democracia, né? E isso porque o que está em jogo nessas eleições, né, não é simplesmente a escolha do novo presidente da República, mas a gente está, né, enfim, a gente está hoje à prova, essas eleições trazem à prova a capacidade da sociedade brasileira de proteger o que tem de mais basilar, né, numa sociedade que se pretende democrática, né, que é a garantia de eleições livres, íntegras e pacíficas, né? Então, essa tarefa, ela não seria tão desafiadora se a gente estivesse vivendo, né, sob o mínimo de normalidade democrática, mas o cenário é justamente o oposto, né? A gente está num cenário de franco declínio, né, da democracia, de ameaça do processo eleitoral, e que trazem, né, e que eles culminam juntos aí num contexto de grande dificuldade nos últimos anos, em crises que se sobrepõem, né, política, econômica, social, enfim, é um ambiente muito propício a instabilidades, e está se jogando com isso nesse cenário eleitoral de 22. Mas acho que o ponto mais central e vital que eu gostaria de destacar aqui é que para a gente conseguir sair desse processo eleitoral com algum fôlego democrático, a gente vai efetivamente precisar do compromisso e do esforço ativo e rigoroso de todos os setores da sociedade para a gente conseguir conter as possíveis interferências, tentativas de interferência e deslegitimação do processo eleitoral e do resultado, né? Todos esses setores da sociedade precisam estar, né, apropriados de um espírito democrático de fato, que transcenda, né, as preferências político-partidárias, a sua identificação no espectro político, as visões sobre agendas programáticas, né? Então, existe essa, assim, eu acho que a única saída, assim, de segurança é a gente conseguir com que todos os setores e atores da sociedade se comprometam com isso. E aí, desde as instituições democráticas, de fato, né, em especial aquelas que são responsáveis pela garantia da lisura do processo eleitoral e do cumprimento da lei, né, como o Ministério Público, o Poder Judiciário como um todo, mas especialmente a Justiça Eleitoral, e que já vem cumprindo um papel, né, central nessas estratégias de defesa do processo, né, e que tem estado em diálogo com vários atores importantes, atores-chave, realmente, de outros, né, da sociedade civil, para buscar essas estratégias de proteção. Mas também passa, acho que esses atores passam também pelos próprios partidos políticos, né, que vão precisar também zelar por essa lisura da disputa eleitoral e vão ter que atuar de maneira também rigorosa para coibir qualquer tentativa de jogada fora das regras, né, assim, o famigerado fair play, né, entre os partidos. Isso vai ser muito necessário, eles vão precisar, em alguma medida, né, se for o caso, se unir para fazer frente, né, e garantir que as regras do jogo vão ser respeitadas dentro da disputa eleitoral. Também é importante falar que entre as instituições é importante salientar a importância de as próprias Forças Armadas, né, cumprirem o seu papel institucional de defesa do Estado democrático de direito de forma irrestrita, né, e da ordem constitucional, sem qualquer abertura, né, para qualquer aventura que diz respeite à ordem democrática. Então, acho que é um outro ator para o qual a gente tem que olhar com alguma importância. E aí também o papel primordial, né, das empresas que são responsáveis pelas plataformas e redes sociais, por exemplo, né, por meio das quais o processo de desinformação, né, que disseminam e minam, né, enfim, o ambiente, né, que é por meio os processos de desinformação se disseminam por essas redes e minam a democracia
nesse processo, então tem um papel desses atores, né, que há alguns anos talvez não fosse tão relevante, mas em 2022 eles têm um papel central, né, na salvaguarda desse processo, né, do debate público nas redes. O próprio setor privado, de forma geral, também num papel de constrangimento, né, daqueles que ousarem atacar as bases democráticas né, e mesmo a despeito dos seus eventuais interesses particulares, né, isso é importante colocar. E também, por exemplo, a imprensa, né, cumprindo o papel mais do que nunca necessário, né, não só de noticiar, mas de disseminar informações que sejam fidedignas, né, graças ao jornalismo profissional que vem sendo tão atacado, mas que vem sendo cada vez mais importante, né, e muitos projetos tentando valorizar justamente o exercício do jornalismo profissional, né, acho que isso é um outro ponto bem relevante no processo desse ano. E, claro, os movimentos sociais, a sociedade civil organizada em geral, os cidadãos e cidadãs também vão ter um papel decisivo, né, para cumprir nesse constrangimento, né, de práticas antidemocráticas ao longo de todo o processo, né, de todas as etapas do processo, porque tem algo que sempre gosto de lembrar, que quando a gente fala de eleição, a gente não está falando só do dia a dia à urna, né, ou dos dias, no nosso caso, né, nos 2 turnos, é um processo longo, tem etapas importantíssimas no caminho, e a gente tem que estar atentos a elas também, né, a essas etapas que nos levam até o início da campanha, né, que é quando todo mundo, o olhar público se volta para as eleições, e no dia a dia urna, né, então, mas tem um processo anterior que é super importante e que a gente tem trabalhado enquanto sociedade civil para garantir que ele caminhe bem. E, enfim, acho que dado, né, cada setor, cada ator, né, vai precisar participar ativamente, né, desse esforço de proteção do processo eleitoral brasileiro em 22, e foi esse chamado, justamente, que a gente fez em novembro do ano passado, aqui no Pacto pela Democracia. A gente lançou um manifesto intitulado Um Pacto por Eleições Livres, Íntegras e Pacíficas, e a gente segue, né, reiterando esse chamado e trabalhando também, né, na prática, ao longo desse ano todo, para conseguir unir a sociedade em defesa, né, da integridade do processo eleitoral, que é certamente o mais importante da nossa recente história democrática. Então, todos os nossos esforços e olhares aqui, né, na rede do Pacto pela Democracia estão voltados para isso, e a gente está aqui aberto também a dialogar com todos os outros atores para a gente somar esforços, somar as nossas forças para garantir que a gente tenha um processo eleitoral que seja respeitado, que seja íntegro, e que a gente consiga continuar, ou, enfim, retomar o avanço da construção democrática no Brasil. É isso, gente. Muito obrigada, e estou animada para a continuação aqui desse papo. Obrigada. Muito obrigada, Flávia. E se a Denise trouxe um panorama assustador, a Flávia nos mostrou os desafios que nós temos aí pelos próximos meses até outubro, mas talvez também novembro, dezembro, afinal de contas a posse só acontece em janeiro, né? E agora a gente vai ouvir Alberto Cantalice. Boa noite, Alberto. Estava com o microfone desligado. Boa noite a todas, todos, Silvana. Eu estava aqui atentamente ouvindo a Denise e a Flávia falando. De fato, é uma coisa muito preocupante, né? Porque se nos Estados Unidos, que com todas as suas especificidades, é uma democracia muito mais madura que a nossa, teve essa invasão do Capitólio, né, pelos apoiadores do Trump, do supremacismo branco, etc., etc., o que dirá aqui um país, né, onde a tradição democrática brasileira ela sempre foi inconclusa. Na verdade, quando eu avalio que o Bolsonaro ele só não deu um golpe de Estado aqui no dia 7 de setembro passado, porque ele, na verdade, não tinha, como tinha em 64, uma concertação que o sustentasse. Porque em 64, o golpe, a mídia toda estava com golpe, além das Forças Armadas, né, a mídia toda com golpe, tinha setores da igreja, setores de todo o empresariado, parte dos parlamentares. Agora, a espinha dorsal que historicamente golpeou a democracia brasileira está no cerne do bolsonarismo.
O Brasil, inclusive, a gente costuma fazer um diagnóstico de que hoje nós não somos um país de primeiro mundo. Em grande medida, a gente deve isso ao golpe de 64, que atrasou o nosso país 50 anos. Porque, se você analisar, o país vinha num salto, desde a morte de Getúlio, mas com a assunção de Juscelino, o país vinha num ciclo de desenvolvimento muito grande, econômico e social. E com a renúncia de Jânio e a entrada de Jango, um alargamento da democracia brasileira, e com aquelas propostas de reforma de base, né, que não tinha nada a ver com o comunismo. Ali era se o Jango, que era um grande fazendeiro, conseguisse realizar aquelas reformas de base, o país entraria numa espiral democrática inclusiva, e hoje nós poderíamos estar aí numa situação, o nosso povo, né, numa situação muito melhor do que se encontra hoje. Mesmo na democracia brasileira, na chamada democracia de massas, que é a participação do eleitorado no escrutínio, né? Aqui na democracia representativa, a gente tem esse problema grave na história brasileira, que é a exclusão do elemento povo. A democracia brasileira é uma democracia para brancos e de classe média e média alta. A população brasileira, em sua imensa maioria, ela não participa das relações de poder ou das relações que a gente possa dizer relações cidadãs no contexto da sociedade brasileira. Não à toa, todas as concertações aqui, todas as conquistas que a população teve, foi no chamado Pacto das Elites, foi feito por cima. Você pega os Estados Unidos, a questão do movimento LGBTQI, foi uma luta que morreu gente na época do Stonewall, foi uma luta que, a luta pelos direitos, os negros americanos, o movimento LGBTQIA+, o movimento de mulheres, nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país capitalista por essência, todas as conquistas foram arrancadas a fórceps. No Brasil, é uma coisa meio que, quer dizer, como é que se diz assim? Nós somos um país, na verdade, um país onde a hipocrisia ela reina e governa, isso há desde a época do Império, né? Aquele negócio. E é uma coisa tão louca, porque até a proclamação da República, derrubada do imperador e a assunção da República foi feita mediante um golpe militar pelos marechais Deodoro e Floriano. Quer dizer, sempre com o elemento povo colocado à margem, né? E nós vivemos recentemente, né? Aí aqui, como a lógica das classes dominantes aqui, em aliança institucional com as Forças Armadas, sempre garantiram a manutenção do sistema de poder, eles inverteram. Como hoje os golpes militares estão meio fora de moda, eles agora invertaram a lógica do golpe judiciário parlamentar, cuja vítima da hora foi a única mulher que conseguiu assumir um cargo de relevância principal na República, que foi a ex-presidenta Dilma Rousseff, caçada por um bando de picaretas, né, escorados na famigerada, mentirosa e hoje provada que era uma farsa, Operação Lava Jato, né, que desarrumou. Se a gente pode reparar que, a partir do golpe jurídico parlamentar que derrubou a Dilma Rousseff, o sistema político brasileiro se desarranjou completamente. E aí deu no que deu, eleger um sujeito que não tinha era um outsider. Agora, era um outsider coerente, porque quem o apoiou sabia que ele defendia a tortura, que ele era contra negros, que ele tem problema com as mulheres, que ele discrimina os LGBTQIA+, que ele defende que a população se arme, quer dizer, que ele é um sujeito que defende a violência. Então, aqueles que o apoiaram, principalmente dos setores dominantes da sociedade e até da mídia, que hoje se arrepende, sabiam quem ele era. Ele não veio do nada. Ele está lá 28 anos no Congresso,
como deputado federal, nunca apresentou um projeto. Ele é um deputado de 28 anos de mandato que não tem um projeto aprovado. Nunca presidiu ou participou de uma comissão de trabalho. Além de tudo, era um deputado vagabundo, né? Porque não trabalhava, quer dizer, você vê os deputados estão todo dia trabalhando nas comissões, comissão de trabalho, comissão de educação, comissão de relações exteriores, comissão de cultura. Ele não, ele ficava ali flanando e fazendo lá o proselitismo dele. Não à toa, naquele voto que deu na época da cassação da Dilma, ele fez uma homenagem a um dos maiores torturadores da ditadura brasileira, que foi o Coronel Brilhante Ustra. Então, na verdade, eu avalio, e aí é uma avaliação que a gente faz lá no nosso observatório, e aí é uma questão que a gente tem que frisar, o nosso observatório tem 10 fundações partidárias. Dentro dessas 10 fundações partidárias, tem apoiadores de 3 candidatos a presidente. Então, nós fizemos o seguinte argumento, a gente não vai discutir eleição aqui, nós vamos discutir aqui, o que nos congrega aqui é a mesma coisa que nos congrega nessa reunião de hoje, é a defesa do Estado Democrático de Direito. Tá certo? Então, na nossa concepção, nós precisamos, no Brasil, restabelecer o Estado Democrático de Direito para, a partir da reinstalação do Estado Democrático de Direito, a gente comece a discutir e a apresentar as pautas que a sociedade brasileira precisa para a sua verdadeira democratização, né? Então, nós, inclusive, não estamos colocando as questões mais candentes, que seria a centralidade da participação da mulher na política, que é uma coisa vergonhosa no Brasil, um país que tem 52% da sua população feminina, você tem uma representação de 16% nos parlamentos. Tem Câmara de Vereadores Brasil afora que não tem uma mulher. Você tem 56% da população afrodescendente no Brasil e você tem 10% de parlamentares negros e negras. É outra vergonha. Isso é uma vergonha internacional. Você não tem a presença de negros e negras nas altas cúpulas das Forças Armadas, você tem um peso muito pequeno dos negros e negras na cúpula do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias. Então, no Itamaraty, quer dizer, o Brasil é um país sui generis, porque é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a população negra afrodescendente, se eu não me engano, é 12%. No Brasil, ela é 56%. Então, quer dizer, a nossa é uma exclusão deliberada. É o que o movimento negro fala de racismo estrutural. E mentiroso, né? Porque a lógica aqui é que não há racismo no Brasil, quando, na verdade, se você analisar friamente, aqui é muito mais racista do que os outros lugares. Por quê? Porque aqui, efetivamente, a maioria é excluída do centro do poder, né? Ademais, além disso tudo, toda vez que você abre uma perspectiva no Brasil, isso já é uma coisa histórica, onde os setores populares têm uma perspectiva de ascenso, os setores conservadores se rearticulam para não deixar que aconteça. Você vê, não à toa, agora recentemente, dada a liderança exercida por um candidato na disputa eleitoral, a parte da cúpula do Congresso Nacional reeditar um chamado presidencialismo mitigado, né? Semipresidencialismo. Quer dizer, o povo vota, mas não vale. O povo vota no presidente, mas quem manda quem mandaria seria o Congresso, que inclusive já está mandando, porque no Brasil tem essa excrescência que não tem em nenhum lugar do mundo, que é o orçamento secreto. Como é que você pode ter um orçamento que você trabalhe com dinheiro público e seja secreto? Quer dizer, isso é uma coisa inconstitucional e acontece no nosso país. Quer dizer, o princípio da transparência está na Constituição, certo, Denise? Certo, Flávio? O princípio da transparência. Recurso público pertence ao povo. Então, não pode ser secreto. Se é secreto, é porque tem sacanagem.
fosse uma coisa honesta, não era secreto. Porque, entendeu? Para ser secreto é porque tem algum tipo de picaretagem por trás. Então, isso aqui não é... Então, esse tipo de sistema... Então, o Bolsonaro e a turma dele não vão querer democraticamente largar o osso, como diz o povo. Quer dizer, não vão querer. A perspectiva aponta-se na perspectiva de que, até pela incapacidade de quem está dirigindo, e também além da incapacidade, né? Eu não digo nem só incapacidade, porque eles conseguiram a proeza. Quando a Dilma ainda estava no governo, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Eles conseguiram derrubar a Dilma e ter a proeza de colocar novamente o nosso Brasil com destaque no mapa da fome das Nações Unidas. Quer dizer, nós temos no Brasil hoje entre 19 e 20 milhões de pessoas passando fome, sua maioria crianças. Quer dizer, nós estamos na mão de uma gestão pública, que, se é que se chama de gestão, que, além de não ter nenhum tipo de empatia com o outro, né? Ela não tem... É uma coisa mesmo feita numa perspectiva seguinte, para poucos. É a manutenção da lógica da exclusão. Por isso, Flávia e Denise, a gente ainda não conseguiu construir no Brasil uma concertação tão ampla que pudesse trazer todos os democratas, tá? Independente da coloração partidária, todos aqueles que mesmo tendo divergência, porque nós que, se ganharmos as eleições, vamos querer trabalhar, nós não temos a saída para nós vamos ter que trabalhar nesse alargamento da democracia brasileira. Tem pessoas que são democratas como nós, mas que querem chegar só até o meio do caminho. É do jogo, faz parte. Por isso que nós nunca vivemos, por exemplo, por isso que hoje você vai ter aliança hoje de antigos adversários. Por quê? Que vão se aliar. Por quê? Porque, na verdade, tem uma coisa muito maior em jogo, que é o restabelecimento da democracia e o restabelecimento das regras do jogo. E aí nós vamos disputar o alargamento, como eu falei aqui, dessa democracia, mas em campo aberto, sem orçamento secreto, tá certo? Sem captura das instituições, com as instituições mesmo, porque eu também reconheço, quando eu critiquei aqui a Lava Jato, eu separo, ali foram elementos que compunham as instituições que usaram no poder que tinha para cometer crimes, mas as instituições são fundamentais. Qualquer país do mundo, o judiciário é fundamental para a manutenção da democracia. O Ministério Público é fundamental para garantir a lisura até nos países desenvolvidos, o nome é chamada fiscalia, quer dizer, a função é o fiscalizador da sociedade, em nome da sociedade, nas administrações. Então, são fundamentais. As Forças Armadas, é segurança pública. Não existe democracia sem segurança pública. A polícia é fundamental para o direito de ir e vir do cidadão. Mas a polícia que nós queremos, que nós precisamos ter, é essa que a gente tem, que trata brasileiro como se fosse de primeira e de segunda categoria, que olha a cor da pele da pessoa, ou o sexo, ou o gênero, para poder abordar? Quer dizer, ou é uma polícia que trata todo mundo igual? Tá certo? Que é o que a democracia exige. É isso que nós precisamos. Então, uma das coisas que a gente vai ter que discutir, não dá mais também para que o Estado, e aí se você for pegar teoricamente falando, o Estado lá, o Leviatã de Hobbes, hoje, no Estado capitalista, o que seria ele? É o poder judiciário e a polícia. Esse é o grande Estado. Ainda mais num país como o nosso, que tem carências sociais profundas, onde o Estado é ausente em outros setores. Então, para o povo pobre, que é a imensa maioria da nossa população, o Estado é o quê? É o Estado juiz e o Estado polícia. Se esse Estado ele não vê o cidadão como se ele atua só como mero controlador social dos indesejáveis, isso aqui viraria um Estado policial, não um Estado social, que é o que o Brasil precisa. Entendeu? Então, eu sei que esse tema é um tema que a gente vai precisar, Paulo, que tenho certeza, mais à frente, ainda mais se a gente estabelecer a democracia, a gente buscar caminhos
para discutir as saídas desse alargamento que eu falei aqui da democracia brasileira, e, nesse momento, dizer que nós estamos, como bem falou a Flávia, bem falou a Dora, a Denise, nós precisamos, e a Silvana, que nós precisamos que venha para o Brasil observadores internacionais para acompanhar a lisura do nosso processo, ver que o processo é correto. A nossa urna eletrônica é um case de sucesso, Voltaram para o voto de papel, eles, quando propuseram voltar ao voto de papel, é para criar confusão no processo eleitoral, é para melar o jogo, quer dizer, mudar a regra do jogo. Mas, e só para finalizar a minha fala, nós temos que dizer claramente que, se não fosse a firmeza do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, a nossa situação aqui estaria bem pior do que está. Muito obrigado. Estamos aí. Muito obrigada, Alberto. Ouvindo a fala de vocês três, uma pergunta não sai da minha cabeça, né? Como a gente vem de uma pandemia em que as pessoas estão ainda mais pobres, né? Como citou aí o Alberto, a gente vê o aumento do número de moradores de rua, de pessoas em situação de rua. Em São Paulo, eu estive lá recentemente, fiquei chocada, aqui em Salvador também. A gente vê a miséria de uma forma muito mais presente. Por outro lado, a gente vê o governo federal utilizando a máquina pública, também de uma forma a abraçar, digamos assim, essas pessoas que realmente precisam de ajuda nesse momento, e eu me pergunto como essas informações chegam a essas pessoas, que são a maioria da população brasileira, de que forma elas podem ser informadas e elas poderão decidir aí com base em dados, né, em informações, porque a gente sabe que essa rede organizada de fake news, ela chega muito mais rápido, né, e é um bombardeio, essa que é a verdade, é um bombardeio, e se recebe tantas vezes que muitas vezes é difícil você acreditar que aquilo é mentira, né, passa a ser verdade porque, enfim, uma mentira dita, né, 1000 vezes a gente sabe que passa a ser verdade. Como? Eu acho que essa é a pergunta fundamental. Fiquem à vontade para a Denise, acho que é você, né, que está aí primeiro balançando a cabeça. Posso começar, Silvana, muito bom escutar a Flávia e Alberto. Eu acho que a gente tem que defender as eleições. Eu sou diretora regional do Artigo 19, que é uma organização de liberdade de expressão. A gente acompanhou atentamente as eleições no Chile, as últimas eleições. A gente sabe que se desenharam estratégias de controle de fake news, de resposta a fake news, né? Isso acontece em outros lugares do mundo, não acontece só no Brasil. Talvez a particularidade do Brasil é que essas redes são comandadas por quem detém o poder político federal, e isso implica em estratégias combinadas, né? O governo federal ele tem deslocado toneladas de recursos para os partidos, para a sua base aliada, criando uma execução de orçamento público que caminha em paralelo, como o professor Alberto falou, mas também tem manipulado o orçamento público para, às vésperas da eleição, por exemplo, baixar a conta de luz, fazer uma redistribuição de bolsa de auxílio, né, emergencial para as pessoas. Então, o governo vai largar dinheiro na mão das pessoas num momento de grave crise, Silvana, como você levanta. Isso é também uma forma de usar, né, um recurso público para manipular eleições. Então, aqui tem um jogo, né, do uso do orçamento, da distribuição de recursos, que, assim, muito sinceramente, com as pessoas que participam desse debate hoje conosco, o nível de controle sobre isso é muito baixo no Brasil, né? O Tribunal de Contas da União ele não atua fortemente, os controles parlamentares são pequenos ou quase nulos, e o controle judicial sobre isso ele é muito complexo,
porque, de fato, é da competência do governo federal, da competência legal, fazer execução de orçamento. Então, como e quando o Poder Judiciário pode funcionar como um sistema de controle? Bom, quando a corrupção for absurda, quando ela desrespeitar a lei eleitoral, mas, na minha opinião pessoal, bem pragmática, é uma janela muito pequena, né? A gente vai ter que viver com isso. Esse é um problema que a gente vai ter que viver. Qual é o problema que eu acho que a gente não tem que viver? O ataque ao sistema eleitoral e às eleições mesmo, e a possibilidade de revoltas ou rebeliões populares armadas estimuladas pelo próprio grupo que apoia o presidente. Isso eu acho que a gente tem que ter e desenvolver, e vem desenvolvendo mais sistemas de controle. Então, uma coisa, a tecnologia de voto. Eu acho que a gente venceu a primeira batalha. O Tribunal Superior Eleitoral hoje, ele tem uma sala de tecnologia, um departamento inteiro, a direção de tecnologia, que é muito competente, muito eficiente. De 2018 para cá, eles melhoraram os sistemas de tecnologia. Artigo 19 tem uma área de direitos digitais que acompanha diretamente. A gente tem, inclusive, uma pesquisa que a gente fez comparando sistemas eletrônicos em outros países, e a gente pode compartilhar com vocês. Tem um texto que se chama A Mentira Pode Viajar, A Lie Can Travel, né, examinando como é que isso acontece em outros contextos, quais foram as respostas tecnológicas para isso. E o tribunal, ele, além de ter melhorado a sua capacidade técnica, ele criou um observatório de transparência eleitoral, onde o pacto faz parte, o artigo 19 faz parte, tem 10 organizações da sociedade civil que se sentam a cada 2 meses com as diretorias do tribunal para conversar sobre o que está acontecendo. E uma das ações que a gente vai fazer, inclusive, é uma visita formal de um grupo de organizações da sociedade civil ao tribunal, conhecer a sala de tecnologia, o diretor de tecnologia vai nos explicar como é que funciona, a gente vai repercutir isso nas nossas redes, a gente vai fazer campanha de defesa do voto eletrônico. A gente pode fazer isso, está no âmbito da nossa governança, da nossa governabilidade. Nós, como sociedade civil, e os partidos que defendem a democracia, a gente pode agir, a gente não precisa ficar olhando, não. A gente pode agir, a gente pode defender, a gente pode dizer, olha, funciona, dá certo, a gente pode produzir isso em aliança com a mídia, né, que tem sido muito atacada também. Hoje é o dia do jornalista, né, uma homenagem aqui a jornalistas e jornalistas, inclusive a Artigo 19 circulou hoje nas suas redes sociais uma série de 6 cards, informando que cuidados os jornalistas e as jornalistas devem ter na cobertura eleitoral, né, com dicasinhas assim do que fazer, como fazer, o que diz a lei eleitoral. Então está aí na roda para quem quiser assistir. Então eu acho que a gente tem agência nesse processo eleitoral. A gente não vai ficar olhando que eles desmontem o sistema eleitoral. Não, a gente tem que agir. A gente pode agir. Eu acho que a sociedade civil vem fazendo isso. Ela vem se coordenando cada vez mais para fazer isso em aliança. Tem uma outra coisa importante, Silvana, que você pergunta sobre fake news, que é o seguinte: a gente também está construindo uma plataforma para comparar como as plataformas digitais e os aplicativos de mensagem responderam a legislações em outros países, né, e como estão respondendo a legislação brasileira em processos eleitorais. Por exemplo, o que o Twitter, o Telegram, o Facebook, o WhatsApp, o Instagram fizeram durante as eleições americanas? Quando que eles bloquearam, o que eles bloquearam, que tipo de regras eles usaram? Como é que isso é feito na Alemanha? Como é que isso é feito, né, em outras eleições importantes? Como é que isso está sendo feito no Brasil? Tem uma questão importante, que é a possibilidade de que as plataformas digitais e os aplicativos de mensagem, eles não respeitem as democracias no mesmo nível em diferentes países. Eles respeitam mais em alguns países e menos em outros países. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que observar e cobrar. A gente pode cobrar das plataformas, a gente pode judicializar. E aí eu acho que a gente tem a Suprema Corte Brasileira, né, o STF, que tem, aí sim, tido um papel de mais controle na defesa da liberdade de expressão,
no controle da censura, no controle da violência política, que é um grave problema. Então, eu concluiria aqui dizendo que nós temos o que fazer, a gente tem força e poder de voz, de voto, de manifestação, de expressão. Eu acho que tem muitos setores da sociedade, artistas, músicos, sociedade civil, movimentos sociais, partidos políticos, pesquisadores, instituições que estão preocupadas com isso. E aqui eu chamo também a solidariedade internacional. Acho que as pessoas em outros países, elas têm que se preocupar com a democracia no Brasil, né? Pelo Brasil, por nós, mas também por si, né? Pelos outros países do mundo que também merecem viver em situações democráticas. Então, eu acho que tem jogo. A situação não é boa, não, mas a gente está no jogo. Acho que eu sigo aqui na trilha da Denise, porque acho que, né, pegando o gancho aqui dessa reflexão final que ela traz, porque eu acho que a gente tem dois desafios de duas naturezas, né? Um mais emergencial, né, olhando justamente para o pleito desse ano, e outro que é uma construção mais de longo prazo. Então, o primeiro, acho que no emergencial, acho que como a Denise traz, acho que a nossa principal estratégia, ou talvez nossa principal possibilidade de assertividade, seja justamente trabalhar junto às plataformas, né? As plataformas, enfim, redes sociais e de mensageria, né? Porque de mensageria privada, porque a gente sabe que esse processo, né, os processos de desinformação acontecem sobretudo por meio dessas plataformas. Então, o papel, né, as diretrizes, as políticas que essas plataformas vão adotar, né, já estão adotando, na verdade, a gente teve, né, essa semana o Twitter fez a publicação das suas diretrizes, há 2 semanas foi o YouTube, a gente sabe que a Meta também, né, o Facebook, tem trabalhado nisso de uma forma importante, assim, olhando para essa questão, e até porque, e aí, enfim, infelizmente, né, mas felizmente, por outro lado, isso já aconteceu, né, uma situação semelhante aconteceu nos Estados Unidos, então eles tiveram essa experiência prévia, né, nas eleições de 2020 nos Estados Unidos, então tem aprendizados que eles estão trazendo, né, que as plataformas têm trazido para cá, do que aconteceu por lá, e estão, né, implementando e adaptando a nossa realidade aqui no Brasil. E porque acho que tem um ponto, Silvana, que você traz que é muito relevante, né, justamente sobre a pauperização da população, o acesso à informação. E tem um dado, eu não sei exatamente o número, mas eu sei que um número extravagante de pessoas se informa exclusivamente pelo WhatsApp, né? E aí seja, né, enfim, e aí tem uma discussão, né, uma reflexão grande que a gente pode fazer acerca disso, né, e do perigo desse processo de desinformação, porque, em geral, ele pega tanto, né, justamente porque as mensagens vêm de pessoas confiáveis, né, do receptor. Então, você fala, não estou vendo, né, num veículo qualquer de mídia, é o meu tio que está me mandando, é o meu pai, é o meu primo, é o meu amigo. Então, tem esse processo, e a gente sabe que isso acontece via WhatsApp por conta da dinâmica, mas também, e aí olhando para o cenário, né, para a crise econômica social que a gente está vivendo, porque aí, né, já olhando para as redes de telefonia, né, o WhatsApp em quase todos os planos, ou em muitos planos, ele é gratuito. Então, você pode, né, ainda que você não tenha recursos, que você não tenha ali crédito no seu celular, ou que você não tenha acesso a outra conta, você tem sim, né, o cidadão tem sim acesso ao WhatsApp e se informa por lá. E aí a gente sabe como a dinâmica acontece. Então, acho que no emergencial, olhando para 2020, esse trabalho, né, as diretrizes que as plataformas têm trazido, e o trabalho, a gente, enquanto sociedade civil, né, e aqui, enquanto pacto, a gente tem buscado, a gente está em diálogo com as plataformas também para olhar para isso. Elas têm, né, essas novas políticas, e a gente está tentando encontrar estratégias de trabalhar junto com elas, né, para tentar conter e frear um tanto esse processo de desinformação. Então, talvez a principal estratégia hoje, né, na emergência seja essa, mas a gente tem, né, e olhando já para o horizonte de longo prazo, aí tem, acho que um caminho vasto, assim, de letramento midiático. E aí eu também estou aqui, né, enfim, eu também sou jornalista de formação, algo, né, enfim, caro, né, uma reflexão cara para mim também, mas tem uma importância, né, seja de uma combinação entre educação política e letramento midiático, né, enfim, de entender, né, como é que a gente identifica uma fonte que é efetivamente fidedigna, né, ou, né, como que você checa, hoje a gente tem iniciativas super interessantes disso, né, a própria tem um consórcio, né, de veículos de mídia que tem trabalhado para isso, né, até para ensinar, que acho que tem nessas
pesquisas apontam que grande parte desses usuários são, né, acho que são idosos, e aí falam, tem até um curso que está sendo, né, que foi lançado recentemente por alguns veículos de mídia para ensinar pessoas acima de 50 anos a checarem as mensagens, né, a fonte das mensagens, é super interessante. Então, coisas, acho que iniciativas dessa natureza, hoje é o que a gente precisa, assim, no emergencial e no longo prazo, é pensar nisso, né, tanto no letramento midiático, quanto no aprofundamento mesmo da nossa, dos princípios democráticos, né, enfim, da convivência democrática, enfim, acho que tem um outro lugar aí que aí dá conta também da nossa relação enquanto cidadão com o sistema eleitoral, com a democracia, e que é de longo prazo, assim, algo que está em construção. Alberto? Não tem muita... na verdade, é só reafirmar o que disse a Denise e a Flávia. Só para frisar o seguinte, esse risco democrático é uma coisa que hoje que já foi uma proeza latino-americana, hoje, na verdade, se volta no mundo inteiro, né? Nós vamos ter agora na eleição na França, né, no final de semana agora, onde você tem a disputa ali, você, gostando ou não, você tem um candidato do campo democrático, que é o Macron, um democrata, você tem o Mélenchon pela esquerda e você tem dois candidatos da extrema-direita, da linha Bolsonaro-Trump, que é a Marine Le Pen e um outro, que eu esqueci o nome agora, que é até um... Entendeu? Então, isso teve agora na Hungria, se fez uma grande união de forças, mesmo assim, os setores reacionários venceram as eleições. É uma crise que eu acho que como o neoliberalismo, né, ele não consegue incluir, ele acaba gerando conflitos sociais que se transbordam para a arena política, né? Então, nós que somos pessoas do campo progressista, independente da coloração partidária aqui ou em qualquer lugar, eu acho que essa questão democrática para nós é fundamental. E aí, eu, aproveitando aqui meus 46 anos que eu estou na esquerda, eu sou oriundo do Partido Comunista, né, que eu fui militante quando jovem, depois eu estou no PT há 30 anos, e dizer o seguinte: a democracia não tem adjetivo, então não tem que dizer democracia proletária, democracia burguesa, democracia não sei o quê. É democracia, tá certo? Agora, os limites da democracia a gente resolve depois, qualquer lugar. Então, o mais importante, como nos Estados Unidos, o mais importante foi a derrota do Donald Trump e a eleição do Biden, com as suas limitações. Aqui é fundamental a derrota do Bolsonaro, é fundamental a derrota do esquema fascista e militarizado na Colômbia. Vai ter eleição na Colômbia agora em maio. As forças democráticas colombianas disputam contra a captura do Estado pelos setores, né, do tráfico e dos paramilitares, né? O Chile, a vitória do Boric foi importantíssima, e o Boric passa uma mensagem, inclusive para nós aqui no Brasil, né, de montar um governo com a pluralidade que o Chile tem, né, inclusive é bastante significativo, né, serve de... Eu acho que nós temos que, aqui no Brasil, aproveitar, e a gente, a partir desse... E o Paulo Abraão tem dito isso, eu acho que a gente tem que, já conversei sobre isso com ele, com o James Green, a gente criar mesmo uma perspectiva de solidariedade internacional daqueles que defendem a democracia e o Estado democrático de direito. Entendeu? Eu sei que nós vamos ter sempre alguns setores, eu acho que nem entre nós aqui, acho que não é isso, mas com setores da sociedade brasileira ou até de outros países que têm uma visão da inclusão social, e a inclusão não só do ponto... você falou aí da precarização dos brasileiros, que ela aumentou.
A gente nunca conseguiu, mesmo na nossa luta lá nos 14 anos de governo democrático progressista, se a gente pode alargar, porque, na verdade, o governo do Fernando Henrique Cardoso foi um governo democrático também. Você tem aí esse período, você não conseguiu alargar a perspectiva da democracia brasileira. Entendeu? Se a gente não passar essa barreira do Bolsonaro, derrotando o Bolsonaro e conseguindo manter a democracia no Brasil, se a gente não alargar essa democracia, não melhorar a condição de vida da população, do povo, o povo não virar agente do processo político, o povo continuar sendo números, né, sendo visto como número, como planilha, nós vamos sempre ficar nessa de avanços e recuos. Entendeu? Eu acho que se a gente, e acho que esse é o esforço central nosso. Eu acho que essa questão do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, ele é um karma na nossa vida que a gente achou que já tinha ultrapassado com a redemocratização. Quer dizer, foi uma ducha de água fria não só no progressismo, mas porque se você anda na rua, mesmo aqueles que são Bolsonaro, aqueles caras que seguem, aquele como a Flávia falou, aquele que segue a tia do Zap, aquele que... Mas você vê que eles são pessoas assim, o Brasil vive uma depressão política, né? Depressão, assim, o Brasil, nós vivemos uma situação depressiva, e eles são depressivos, porque como eles não têm empatia, eu estou falando núcleo duro, como eles não têm empatia, eles não são pessoas sociáveis como nós, assim, que dialogamos, que divergimos, que brigamos, mas que estamos na vida. Eles são aqueles nichos de pessoas agressivas, o negócio deles é mostrar a arma, o negócio deles é falar e fazer, entendeu? É uma coisa chega a ser doentia, né? Fizemos uma conversa uma vez com a Maria Rita Kel, que é uma grande psicanalista de São Paulo. Ela falou, são os ressentidos, né? É uma gente ressentida, assim, parece que já sai de casa com aquele peso, sabe? Então, nós temos que ultrapassar isso aí. E de fato, como isso é uma situação muito, muito para baixo, nós vamos ter que melhorar a autoestima do nosso povo. E para melhorar a autoestima do nosso povo, é preciso a gente ultrapassar essa barreira. É isso. Gente, eu poderia ficar horas aqui conversando sobre esse assunto. Eu tenho 1000 perguntas de verdade para fazer a vocês, mas a gente tem mais aqui 10 minutinhos só de conversa. Eu vou pedir para vocês já fazerem as considerações finais rapidinhas sobre a integridade do processo eleitoral aqui do Brasil. Vou começar pela Flávia Pellegrino, ela que é coordenadora do Pacto pela Democracia. Flávia, primeiro, muito obrigada por sua participação e faça aí sua fala final. Obrigada, Silvana. Foi um prazer enorme estar aqui, poder participar desse papo. Eu acho que é isso. Em termos de considerações finais, eu acho que é importante ressaltar o que a Denise também trouxe na fala dela. A gente tem, reiterar que a gente tem um sistema eleitoral, que ele é consistente, a gente é confiável, e ele já está aí, há muito tempo sendo aprimorado, e o quão importante é que a gente tenha, essa junção de esforços para que a gente reitere, que a gente consiga proteger, em todas as frentes possíveis, a partir das perspectivas diversas e dos setores diversos da sociedade, somar esforços para que dessa vez, nesse momento que é o mais delicado, que é justamente, eu acho que a prova que a gente vai ter esse ano, da possibilidade, da nossa capacidade de defender o que é mais básico na democracia, a gente vai ter essa prova esse ano. Então, da consciência, do esforço e do compromisso democrático da sociedade brasileira com a democracia que está em construção, que a gente sabe, até como também Alberto trouxe, a gente sabe que é uma democracia incompleta, que antes mesmo desse processo de recessão que a gente iniciou, já era, ela já tinha passos importantes a serem dados, ela ainda estava longe de ser a democracia ideal, mas a gente não pode perder o que a gente já teve. É fato que, desde a Constituição de 1988, os avanços foram enormes, A gente não estava perto de alcançar, de chegar
no final, mas a gente estava em avanços claros, né, efetivos, todo e qualquer indicador social, econômico vinha em ascendência. Então, eu acho que agora a gente tem um dever, né, de defesa dessa construção e desse legado civilizatório mesmo, não é simplesmente, né, não é um detalhe, é algo que é muito caro, que foi difícil conquistar, né, a gente, né, justamente, né, essa construção veio depois de anos sombrios em que a gente perdeu, né, todas as liberdades, e a partir de agora a gente tem, né, com esse aprendizado que a gente não pode deixar que nada, né, nenhum detalhe fique, né, se coloque à frente do compromisso maior que tem que ser com a defesa da integridade do processo eleitoral, do respeito ao resultado eleitoral e a garantia de que o que, né, a população decidiu, o que as urnas trouxerem para a gente vai seguir e iniciar, né, espero eu, um novo ciclo democrático a partir de 2023. Não vai ser fácil, a gente vai ter aí um desafio gigantesco pela frente, ainda que a gente consiga, né, se tudo der certo, eleger um presidente comprometido com a democracia, finalmente, de novo, mas é isso, a partir de 23 é um novo ciclo, é um novo momento, e a gente vai trabalhar aqui no Pacto pela Democracia, com a sociedade civil, com outros setores e atores, com todo mundo que estiver disposto a somar nessa coalizão de proteção. Então, também, né, deixar aqui as portas abertas para que a gente, né, qualquer pessoa possa acionar a gente aqui no Pacto pela Democracia, as organizações. Vai ser um prazer também, Alberto, a gente poder conversar aí sobre, né, da perspectiva do Observatório da Democracia. Então, queria deixar aqui esse chamado também para que todos os setores e atores se somem a gente nesse processo. E muito obrigada novamente pelo convite, foi um prazer enorme. Obrigada, Denise, obrigada, Alberto, foi ótimo a gente poder conversar por aqui e ouvir vocês também. Obrigada e boa noite. Obrigada, Flávia, boa noite. Vou agradecer também a doutora Denise Dura, ela que é diretora do artigo 19, em especial por sua fala, sua primeira fala, que foi um panorama perfeito do que a gente vivencia hoje aqui, infelizmente, no nosso país. Doutora, por favor, as considerações finais, assim, rapidinho, 2 minutinhos. 2 minutinhos. Essa semana nós recebemos no Brasil o relator especial sobre liberdade de associação da ONU, o senhor Clément Vollant. Ele esteve em Brasília, no Rio, na Bahia, em São Paulo, conversando com um conjunto de organizações da sociedade civil, mas também com as autoridades estaduais e nacionais. E ele fez muitas vezes a pergunta de o quanto nós estávamos preocupados com a eleição. E eu participei de algumas reuniões, inclusive com grandes jornalistas e veículos de comunicação, e todas as pessoas estão preocupadas com as eleições. E alguns elementos são especiais, por exemplo, na preocupação com as eleições, além do que a gente já discutiu, tem uma preocupação muito ativa que setores da população, especialmente mulheres negras, a população LGBT, possa ser candidato e candidata e não seja atacado por isso. Então, a gente, além de preservar a integridade do processo, no sentido da sua infraestrutura legal, da tecnologia, a gente tem que garantir que este ano essas eleições permitam que haja uma renovação na política brasileira. Não por acaso o Brasil, como outros países do mundo, vive uma onda extremamente conservadora, de concentração de poder, em parte porque essas democracias elas foram muito imperfeitas, elas não incluíram todos os setores da população, elas não distribuíram renda como deveriam distribuir, elas não resolveram problemas básicos de saúde, educação e segurança. Então, a gente está no momento de entender que tem desafios, que são os desafios da diversidade de um país como o Brasil, da necessária inclusão de todo mundo no espectro político de representação e na importância de construir um país sobre essas bases. O espaço que se abre para o discurso autoritário, discriminatório, ele é também resultado dessas sementes plantadas e nunca arrancadas do racismo estrutural, do machismo, da misoginia, do fato de que o Brasil é campeão em violência contra a mulher, o Brasil é campeão em assassinato de população LGBT. A gente vivia com isso, está errado. Né? Tem um momento que isso vira a cena política, que é o momento que a gente está vivendo, aqui como em outros lugares do mundo. Então, eu acho que
de agora até 3 de outubro, que é o primeiro turno das eleições, e 30 de outubro, que é o segundo turno das eleições, a gente deve fazer muitas coisas para garantir este passo de restauração de um regime democrático de direito. E aí eu acho que, por exemplo, a ideia de fazer intercâmbio entre os dois países, né, de aprender com a experiência que vocês viveram nos Estados Unidos e o que vocês viveram depois da eleição do Trump, o trumpismo está aí, continua, o bolsonarismo vai continuar no Brasil, como é que a gente lida com isso, incorpora as pessoas que estão sendo manipuladas por notícias falsas nesse espectro de representação política e participação. Eu acho que estes são os nossos grandes desafios. A gente tem que ganhar essa eleição e a gente tem que melhorar a nossa democracia, sabe? Para que ela não fique patinando na violência institucional, na manutenção do racismo e do machismo. Mas olha, como diz a Sueli Carneiro, a gente tem como ir para outro mundo? Não, esse é o que a gente vive, então vamos à luta, não tem jeito. Com maior alegria e energia possível, especialmente quando a gente está tão bem acompanhado como neste painel hoje. Muito obrigada mesmo pelo convite. Muito obrigada, Denise. Agora a gente vai ouvir aí as considerações finais de Alberto Cantalice, ele que é do Observatório da Democracia. Alberto, muito obrigada por sua participação e, por favor, suas considerações finais em 2 minutinhos. Obrigado, Silvana, Paulo, Denise, Flávia, todos aí que participaram com a gente aí desse debate, que eu achei muito bom. Agradecer, para não ficar... até porque eu concordo totalmente com o que as duas companheiras falaram, só para dizer o seguinte, eu nem sabia da visita desse cidadão lá da França, né? Na França, Denise, o que você falou. Só para dizer o seguinte, a nossa urna eletrônica é um case de sucesso. Se o Brasil tem uma coisa no mundo que possa servir de espelho, eu acho que é a urna eletrônica. É um case de sucesso, apesar que ele, inclusive, eu acho que ele tem que ser objeto de que outros países venham ver como funciona para poder usar, porque tem países aí que a apuração eleitoral é um absurdo. Os Estados Unidos é um deles, né? Você leva séculos para poder ver o resultado de uma eleição, um plebiscito, uma coisa qualquer. Ainda mais eu que sou da época do voto de papel, aquilo ali era um balcão de negócio, gente. Nos municípios, aquilo ali virava balcão de negócio, porque você tinha um juiz e um promotor, e o restante, um montão de mesa, os caras fazendo, né? O juiz e o promotor não tem o dom da ubiquidade, está em todo lugar. Então, aquilo virava um balcão de negócio ao arrepio da lei, entendeu? Era uma coisa do outro mundo. A urna eletrônica brasileira foi um avanço civilizatório para a nossa democracia. Entendeu? A nossa democracia ela é imperfeita por outros motivos que nós já discutimos aqui. A Denise falou, Silvana falou, a Flávia falou, eu falei. Nós sabemos aonde estão os limites da nossa democracia, mas não é esse. Esse não é limite. Esse aí, inclusive, é o que tem de mais positivo, é o voto eletrônico. Então, eu queria agradecer aí o convite, dizer que estamos sempre dispostos e vamos estender essa parceria aí do observatório com os outros segmentos. Nós já temos uma parceria inclusive, Paulo, só para fechar aqui, você está sendo convidado para participar de uma reunião do observatório daqui a 2 semanas. O pessoal quer que você participe de uma reunião lá conosco. Porque, como foi falado aqui, lá nós somos 10 fundações partidárias dos mais variados partidos do campo progressista. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, Alberto. Obrigada, Flávia, Denise, Alberto, Paulo Abrão, professor James Green, aos que estiveram conosco. Obrigada, Isa. Os Diálogos pela Democracia são uma série de debates com especialistas do Brasil e dos Estados Unidos sobre temas relevantes para os 2 países e que acontecerá todo mês. Esse webinar estará disponível no YouTube do Washington Brasil Office, junto com outros programas que visam fomentar o debate entre os 2 países. Muito obrigada a você que esteve conosco até agora também. A gente se encontra no próximo webinar aí do Washington Brasil Office. Obrigada, Paulo. Boa noite.